Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Esse Você Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas de vocês sobre qualquer assunto, mas principalmente animes e Naruto, beleza? Então se você confia aqui no monstro, já deixa o seu like. Se não confia, assiste o vídeo primeiro, que eu sei que tu vai passar a confiar aqui no monstro, você que vem no canal, e a gente vai dominar esse YouTube juntos, eu tenho certeza. Então sem enrolação, vamos para a primeira pergunta, que é do NGC Luca, e ela é assim, ó: você acha que a luta de Deidara versus Gaara foi justa, ou foi para concluir o roteiro? E a outra pergunta aqui, que liga nessa aqui também, que eu vou aproveitar para responder as duas juntas, é da Dalila Alves Cardoso, e ela é assim, ó: Deidara consegue derrotar o Gaara de Boruto? E assim, irmãos, na questão da luta do Deidara versus Gaara lá no início do Shippuden, deu nitidamente para ver que o Gaara estava lutando para proteger a vila e não só para vencer o Deidara. Então Deidara aproveitou disso. Isso não é um desmérito do Deidara, isso não é uma questão de ele é mais fraco, então ele usou essa estratégia de atacar a vila para que o Gaara perdesse e tudo mais. Não foi. O Deidara simplesmente era um ninja muito inteligente, muito esperto e sabia qual era o inimigo dele, sabia as fraquezas do seu inimigo, sabia que ele era um Kazekage, sabia que ele ia se preocupar com a vila. Então, para a coisa ficar mais fácil, o que ele fez? Ele não podia matar o Gaara de fato, então ele teria que usar de estratégias. Ou seja, o Deidara usou de estratégias para poder vencer o Gaara, porque se fosse no poder bruto ali, não seria uma luta tão do jeito que foi. Deu para ver nitidamente, o Deidara tocava golpes na vila, bombas gigantes, poderes pequenos, tudo na vila, enquanto o Sasori ficava olhando, observando, para depois que a luta acabasse, ou se precisasse dele, ele fosse ajudar. Então o que aconteceu? Eles usaram uma estratégia, onde um ficou de longe observando, tentando manter os inimigos longe da luta principal, e o Deidara foi para cima do Gaara, atacando a vila e o Gaara ao mesmo tempo. E isso não tira o mérito do Deidara ter vencido. É fato que o Deidara venceu, porque o Deidara usou a areia do Gaara contra o próprio Gaara, porém ele também usou a vila contra o Gaara. Então ele usou dois fatores contra o inimigo poderoso, que ele sabia que o Gaara era um inimigo poderoso, sabia que se ele rateasse ele perderia, porque o Gaara tem muitos poderes, era um cara fora da realidade, e na época era Jinchuriki ainda por cima. Então o que ele usou? Ele usou a estratégia de atacar a vila e atacar o inimigo ao mesmo tempo. E Deidara teve poder o suficiente para fazer isso e para vencer o Gaara. Mas na questão de ir para Boruto agora, o Gaara de hoje em dia, o Deidara não conseguiria vencer. O Gaara está muito mais forte, o Gaara está totalmente diferente do que ele era antes. Apesar de eu não gostar do Gaara e do Boruto, eu não me sinto bem vendo aquele personagem que antes era um personagem mau e começou a ficar bom, mas sempre com uma característica obscura, o cabelo diferenciado e tal. Então o design do Gaara mudou e eu não gosto muito desse Gaara de Boruto. Mas a questão é que ele está mais forte, sim. Ele lutou contra o Tsutsuki, ele lutou contra ninjas muito poderosos e se manteve de pé ali, firme. Claro que ele sempre tem uma questão de sempre estar defendendo alguém, sempre estar se preocupando com outra coisa, mas o Gaara tem sim poder para vencer Deidara. E o Deidara não, hoje em dia, eu não vejo o Deidara vencendo Gaara de jeito nenhum. Porque lá atrás, quando o Gaara era bem mais novo, bem mais inexperiente, o Deidara teve que usar estratégias para vencer o Gaara, que a estratégia foi atacar a vila e atacar o Gaara ao mesmo tempo. E isso foi muito inteligente de Deidara, um ninja muito poderoso, zica do pântano, mas em Boruto eu não vejo Deidara vencendo o Gaara, beleza? Mas essa é a minha opinião com base no que eu vi da obra. Qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários. Então, essa enrolação aqui, vamos para a próxima pergunta, que é do James Mack, que é membro aqui do canal. Ele fez a pergunta dele ontem e hoje está sendo respondido. Ou seja, o membro tem a pergunta respondida antes com antecedência, porque o cara apoia o canal aqui, o cara é zica do pântano, e ele diz assim, ó: você é zica do pântano, mano, é um prazer ser membro do seu canal, manda salve. Salve, irmão, obrigado por apoiar, obrigado por ser membro, isso ajuda bastante o canal, e isso mostra o carinho por mim, que é o mais importante na minha opinião, mostrar esse carinho, mostrar esse apoio e mostrar que gosta do meu trabalho. Então muito obrigado, irmão. E a pergunta dele é assim, ó: se Shisui estivesse vivo, ele teria chances de se tornar Hokage logo após a morte do terceiro Hokage? Bom, irmão, infelizmente eu não vejo Shisui se tornando Hokage logo após a morte do terceiro, porque vamos fazer assim, vamos fazer umas questões teóricas aqui. Primeiro, se o terceiro morresse, como morreu ali para o Orochimaru e tudo mais, o quarto Hokage já teria morrido também e tivesse o Shisui ali. Não seria o Shisui, porque teria o Tsunade e o Jiraiya, que eram as melhores escolhas naquele momento para se tornarem Hokages. Eles eram mais experientes, eram Sannin de Konoha, ninjas lendários, ninjas respeitados pela vila e, ninjas que a vila gostava. Por quê? Porque eram alunos do terceiro Hokage que já mostraram muita coisa pela vila. São ninjas que mostraram o que fizeram pela vila. Ninjas tipo famosos, ninjas conhecidos, que todo mundo conhecia. E se tu for ver, para ser um Hokage, tu tem que ser conhecido, tu tem que ser amado pelo povo. E esses ninjas eram amados, Tsunade e Jiraiya. Então as opções ainda continuariam sendo Tsunade e Jiraiya. O Shisui não tinha, por quê? Ele é um Uchiha. Os Uchihas não eram bem vistos nessa época, tipo,
mano, os Uchiha não eram amados, não. Também tem a questão dele nunca ser visto quase na vila. Era um ninja escondido que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era quase, sabe? Ele agia nas sombras. A característica do Shisui era agir nas sombras, quieto, sem mostrar o que estava fazendo. E também a característica do personagem. Eu não vejo o Shisui querendo ser Hokage. Eu não vejo o Shisui querendo participar da cúpula da vila. Eu vejo ele agindo pela vila nas sombras, assim como ele sempre foi, assim como ele sempre gostou de agir. Então não é um ninja que aparece, não é um ninja que está na frente, não é um ninja que sabe que gosta de estar sendo visto. Shisui é um ninja que gosta de estar escondido nas sombras, sabe, agindo pela vila, trabalhando pela vila, mas sem mostrar, sem ser famoso, sem ter a fama, beleza? Então é isso que eu vejo de Shisui. Então esses fatores interferem em ele de ser Hokage. E se fosse na época lá entre o quarto Hokage e Minato e Shisui, por exemplo, tipo, do terceiro eu passar pro Shisui e não pro Minato, também não daria por causa da idade e também por causa da questão Uchiha. Mano, o Shisui é um Uchiha. E os Uchihas não eram queridos pela vila. Os Uchihas, infelizmente, cada vez mais se afastavam da vila, cada vez mais eram menos queridos pelos membros da vila, pelas pessoas comuns da vila. Então, se botasse um Uchiha lá, as pessoas não iam gostar. Por quê? Porque os Uchihas eram um clã que não era muito querido e um Hokage Uchiha seria pouco difícil dos aldeões aceitarem, da cúpula aceitar, Danzo não ia aceitar também. Então essa questão ia ser muito difícil do Shisui se tornar Hokage e por isso as melhores escolhas, sim, eram os descendentes de mestre, os alunos de Hiruzen, aluno do Tobirama, aluno do Hashirama. Então toda essa questão que foi passando do Hashirama pro Tobirama, pro Hiruzen, pro Minato, depois voltou pro Hiruzen de novo, depois foi pra Tsunade, mas era para ir pro Jiraiya. Depois foi pro Kakashi, que também era aluno do Minato lá do quarto Hokage. E depois passou pro filho do quarto Hokage, que era aluno do sexto Hokage, que era discípulo do que era para ser o quinto Hokage. Então uma confusão toda aí. Tudo ficou numa cúpula mesmo. Então toda a história dos Hokages da vila ficou dividida entre mestre, filho do mestre. Ficou toda essa confusão aí. E um Uchiha dificilmente se encaixaria naquele ponto. Mas talvez isso mude com a Sarada, que eu acredito que seja a próxima Hokage ou o Konohamaru. Mas eu acho que o Konohamaru vai vir ainda, continuar a ficar por muitos anos. E depois a Sarada, na minha opinião. Isso seria muito legal, porque eu já fiz um vídeo aqui explicando como seria Konohamaru e se ele seria um bom Hokage, tá? No card no direito superior da tela, acho que vocês vão gostar, porque é um vídeo que eu tento mostrar que o Konohamaru é sim um ninja muito bom. As pessoas aqui no meu canal, elas ficam brabas comigo quando eu faço esses vídeos, que eu tento mostrar que o personagem é bom. Então eu pego fatos da obra, pego um pouco de matemática, pego um pouco de achismo, sabe? Eu pego muitas coisas e coloco dentro de uma teoria. Essa teoria, ela é uma teoria, nada mais é porque nada do que eu falei aconteceu. Mas aqueles fatos que eu cito realmente são verdadeiros. Então, pessoal, que nem no vídeo que eu fiz sobre o Hanzo, o vídeo que eu fiz sobre o Konohamaru, todo mundo fica brabo. Por quê? Porque eu pego um personagem, mas ele não lutou contra aquela pessoa, não lutou contra outra pessoa. Sim, por isso que é uma teoria explicando por que aquele personagem merece ser respeitado, os feitos dele ou os possíveis feitos que ele poderia ter, baseado na matemática e nos fatos que aconteceram na obra. Eu nunca invento nada. Aqui nos meus vídeos eu nunca vou inventar nada. Se eu não sei alguma coisa na pergunta, eu vou lá dar uma pesquisadinha antes de responder aqui e respondo conforme o que eu li e o que eu lembro. Porque às vezes a gente acha que lembra das coisas, mas passou tantos anos que a gente não lembra. Aquilo lá é uma ilusão na nossa cabeça. Então eu vou sempre releio, sempre revejo, estou sempre vendo Naruto e revendo, porque esse é meu trabalho. Então, pessoal, assistam o vídeo do Konohamaru e vejam se vocês acham que o Konohamaru tem condições de ser o próximo Hokage. E eu acho que a Sarada vai ser a próxima Hokage depois do Konohamaru. E vai ser a primeira Uchiha Hokage, que eu vou gostar muito. Estou louco para ver um Uchiha Hokage, mas Shisui não seria um Hokage, na minha opinião, porque ele não tem perfil para isso. E as pessoas não iam querer ele como um Hokage, beleza? Mas deixa a opinião de vocês. Vocês acham que Shisui seria um bom Hokage? Escreve aqui pra mim. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Gabriel Sonsvinsky. Eu acho que é assim que se fala. Ele é assim, ó. Se Rock Lee tomasse umas doses de pinga, ele quebraria Madara no pau? Dá uma risadinha depois. Mano, assim, ó. Ele não quebraria, mas seria uma luta bem interessante se ele soubesse abrir o 8º portão e tivesse bêbado. Por quê? Porque quando o Lee fica bêbado, ele fica super instável e super incerto. Por exemplo, ele vai dar um golpe, quando ele já dá outro golpe, quando ele vem por cima, por baixo, pelo lado, ele não tem uma ordem de luta, assim como ele luta numa questão normal, porque quando tu aprende a lutar, tu aprende a dar o soco, tu aprende a chutar, jab direto, sabe? Tu tem uma sequência. Então os lutadores meio que sabem a sequência que o outro vai usar,
porque eles treinam a mesma sequência quase. Então, eles treinam meio parecido, sabe, aquelas sequências. Tem uns jogos de luta ali que tu aprende a como colocar esse com esse, mais esse, tá? Tu vai aprendendo. Então o outro lutador também faz quase a mesma coisa e sabe que depois de um jab pode vir um direto e um cruzado. Então, sabe? Mas quando o Rock Lee bebia, ele fazia totalmente ao contrário. Se era para dar um jab, ele dava um chute. Se era para dar uma joelhada, ele dava uma cotovelada. Então ele ficava totalmente incerto. Não tinha como prever os movimentos dele. Então se ele tivesse com os 8 portões abertos e tivesse bêbado, seria muito triste de ver uma luta. Porém, Madara venceria, porque Madara tem um fator de cura e tudo mais, e previa movimentos, Rinnegan e o escambau de coisas. Porém, seria uma luta muito, muito épica de ver. Rock Lee bêbado com 8 portões abertos versus Madara. Mano, seria zica demais. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Como seria uma luta do Rock Lee bêbado com o 8º portão aberto? Claro que a gente sabe que ele não abriu o seu 8º portão, tudo mais, aquela questão, a gente sabe disso, mas aqui é teoria. Como seria a luta do Rock Lee com os 8 portões abertos, mais bêbado, com um gorozinho na goela e lutando contra a Madara? Escreve aqui pra mim. Eu vou fazer o quê? Mas deixa essa vida, rapaz. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. E já sem enrolação aqui, vamos para a próxima pergunta, que é a do Paulo Ferreira Oficial, bicho oficial. Respeita aqui o cara. É assim, ó. E aí, Luiz? Uma pergunta sobre Dragon Ball. É possível curar algum tipo de ser vivo com Ki? Por exemplo, Majin Buu curou o menino cego. Manda salve, valeu. Salve, irmão, obrigado pela pergunta. E sim, é possível curar com Ki Dragon Ball. O Dendê faz isso, Majin Buu fez isso. Só que aquela questão, não é só Ki. Eu acho que tem 2 fatores aí que nunca foi explicado em Dragon Ball. Dragon Ball é se Naruto tem pontos abertos, Dragon Ball tem muitos pontos abertos aí, que é só no amor, assiste e não pensa muito. Mas assim, existe o fator de cura, existe a cura em Dragon Ball. Então assim, o Dendem, por exemplo, ele cura as pessoas e tu vê que ele tá usando o Ki. Porque a energia vital do mundo de Dragon Ball é o Ki. Então tudo que tu for fazer, tu vai gastar de certa forma teu Ki. O Majin Buu também. Tipo, quando o Majin Buu cura, sai um bagulho rosa da mão dele. Quando o Dendem cura, sai um bagulho verde da mão dele, que é o Ki que tá saindo. Só que tu tem que saber curar. Então tu tem que ter, digamos assim, o dom de cura. E quando tu for curar, tu vai usar o teu Ki. Então sim, tu usa Ki pra curar, mas tu tem que ter o dom da cura pra poder curar a pessoa. Ou o talento pra curar. Aprender a curar usando o Ki. Então dá pra curar, foi visto isso. Então, de ferimentos muito graves, por sinal, existe fator de cura com o Ki em Dragon Ball. Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Se gostaram mesmo, pessoal, deixa o like pra mim, se inscreva no canal e comente o que vocês acham aqui no vídeo. Esse canal, como sempre falo, é uma questão de fãs conversando com fãs, brincando, discutindo com inteligência, com educação e tudo mais. E isso aí, pessoal, vão tocando baile, vão seguindo. E se tu quer ajudar o canal e continuar existindo aqui, seja membro, o primeiro link na descrição. É aquela questão, ajude por amor se quiser, e se não puder, compartilhe o vídeo com alguém, manda no WhatsApp, manda para um amigo teu que gosta de Dragon Ball, que gosta de Naruto, que gosta de Hunter x Hunter, que gosta de animes no geral, que eu sei que ele vai se divertir bastante aqui, porque esse canal aqui é teoria pura, é muita teoria, é muita coisa que a gente inventa na hora ali, com base na obra, nunca invento nada, e quando invento eu falo, isso aqui é uma teoria, então vamos brincar em cima dessa teoria e tudo mais, beleza? Então pessoal, muito obrigado, fique com Deus, tenha uma boa semana aí, faz o teu melhor, que vai dar certo, beleza? Fui!